É muita fé, é muito milagre. Aleluia. Eu gostaria de chamar a pastora Jaqueline aqui para orar pela pastora Núbia. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Por favor, aqui as pastoras aqui na frente, grande, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar pela profeta do Senhor, amém? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nessa hora, Senhor, nós colocamos na Tua santa presença a vida da pastora Núbia, Pai, que vai ministrar a Tua palavra. Senhor, usa ela, Senhor, fala com ela, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer à mente dela tudo aquilo que ela já estudou, Senhor. Que Teu Espírito Santo também venha fluir através de nós, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos, ó Pai, para receber do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoe, abençoe a vida dela, guarda, livra, salva, em nome de Jesus, ó Pai. E nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor é bom, né? Está feliz? O Senhor já começou a falar aqui, né? E eu acredito que você já tem recebido, porque quando nós entramos aqui, quando nós saímos da nossa casa, na verdade, né, o que eu falo que o culto começa desde o sair da nossa casa. Qual é a disposição do nosso coração de estarmos aqui e ouvir a voz do Senhor, e Ele vem, e Ele se revela, e Ele, né, nos estremece, e a gente sai daqui renovados, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Você crê que realmente o Senhor, Ele fará, já começou e vai continuar fazendo coisas grandiosas no nosso meio? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos, e eu gostaria que você pudesse continuar com a sua Bíblia aberta, porque é muito importante a gente acompanhar a leitura do texto, né? E estar acompanhando a narrativa, para a gente entender mais a palavra do Senhor. Então vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos 10, é um texto bem conhecido. Marcos 10, 46 ao 52, e aí depois, se você quiser já deixar de jeito, 1 Samuel 1, nós vamos estar indo em Samuel. Enquanto você procura, eu gostaria que, mesmo procurando a palavra, você pudesse elevar os seus pensamentos ao Senhor agora. Espírito Santo de Deus, ó Deus, a tua filha já orou por mim. Pai, eu peço a Ti agora, Jesus, porque apenas eu sou um canal nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, ó Senhor, traga a revelação da Tua palavra nessa noite, à Tua igreja, em nome de Jesus, porque precisamos de Ti para entender. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando eles saíam de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, pode repetir comigo? Cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego e dizem-lhes: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e
de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Agora vamos lá em Samuel. Nós vamos estar trabalhando com 3 textos nessa noite, relacionando sobre o tema que foi colocado esse mês. 1 Samuel, Samuel 1, capítulo 1, do versículo 8 até o 20, diz assim a palavra do Senhor. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. Pode repetir comigo? E com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, a qual o Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observou-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, e os seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha, eu vou ter que mais um texto só, tá, gente? Paciência aí. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, do 11 ao 13. Diz assim: perguntou. Antes de ir no 11, eu só vou no versículo 1. A parte B do versículo diz: encheu um chifre de azeite e enviaste-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me provis de um rei. Lá no 11 diz: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, e está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-los, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-os, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu. Pode repetir comigo? O chifre e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Podeis assentar. Aleluias. É muito interessante, amados, como a palavra de Deus, quando a gente olha para a palavra do Senhor, há inúmeros textos que vão trazer uma mensagem que é justamente sobre o tema de não desistir. De não desistir. E quando a gente olha para histórias, né, eu tive que trazer aqui 2 histórias de pessoas que
que são muito conhecidas a palavra do Senhor. Aliás, três histórias muito conhecidas. Não poderia deixar uma mulher de fora, né? De 2 homens, mas tem uma mulher aí, né, pastora? E aí a gente olha, como o tema foi posto, né? Desistir jamais, prosseguir sempre. Em tempos que nós estamos vivendo acelerado, a qual a internet se evoluiu muito, as informações, a tecnologia, tudo se mudou, a forma de trabalho se mudou, a forma de se comunicar se mudou, tudo tem se alterado, mas é muito interessante que a palavra de Deus, ela não muda, mas ela instrui tudo aquilo que se coloca nessas mudanças. E uma das coisas, aqui a gente já tem falado, eu até já falei em outras mensagens, uma palavra que se tem falado muito, que é sobre o propósito. E se eu perguntar nessa noite, quem sabe o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Para que você foi chamado? Qual é o propósito que Deus colocou em você? Qual é o propósito que Deus colocou em mim? Para a gente começar já iniciando sobre esse tema, não desistir. Para eu não desistir, eu primeiro preciso entender qual é o propósito que existe em mim. Então, não desistir tem tudo a ver com o propósito que carregamos. É interessante que todo propósito tem um processo. Pode repetir comigo? Todo propósito tem um processo. Voltando para o texto de Bartimeu. Bartimeu, ele era o quê? Ele era cego. Mas é interessante que o texto diz que não faz uma referência que ele era um cego de nascença. Porque se vocês prestarem atenção no texto, lá no versículo 52, ele vai dizer, né, na última parte, deixa eu só pegar aqui. Aí Jesus fazendo a pergunta para ele, né, no 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu, o quê? Que eu torne a ver. Então, se ele está dizendo que ele torna a ver, ele não era cego anteriormente, ele ficou cego por algum problema. Mas segundo o texto, a narrativa vai dizer que aquele homem ainda não tinha tido um encontro com Cristo. Ele ainda não tinha aceitado Jesus como Salvador. Mas ele já ouvia falar de Jesus. E mais interessante ainda, que aquele homem, ele acreditava que o milagre viria sobre a sua vida. Quando ele estava lá sentado à beira do caminho, né? Em Jericó, Jesus ia passar por ali, porque Jesus ia para Jerusalém. Ia ser a Páscoa, Jesus ia ser preso e crucificado. Mas antes disso, acontece esse episódio. E aí está lá Bartimeu, há muito tempo, pedindo esmola, e dependendo que alguém levasse ele para um lado e para outro. Mas quando ele ouve o barulho da multidão, ele diz: o que está acontecendo? E a multidão vai dizer: olha, Jesus o Nazareno, ele está passando. E quando ele ouve, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem começou a gritar, e a multidão mandou ele calar. Mandou ele parar com aquele barulho, porque estava incomodando quem? Estava incomodando a
Estava incomodando quem? A multidão. O barulho que ele estava fazendo estava incomodando a multidão. Bartimeu, para, você não tem jeito. Quanto tempo você está aqui? Quanto tempo você está pedindo? Quanto tempo você está cego? Então continua na sua fragilidade, porque não há mais jeito. Deixa Jesus resolver o problema dos outros, deixa você para lá. E aí Bartimeu grita mais alto, mas ele não grita só de gritar, ele grita com fé, ele grita com convicção, ele grita com confiança: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. E aí Jesus fala, ele para, e ele diz: quem é este que grita? E a multidão tinha que reconhecer, a multidão que mandou ele calar, a multidão vai lá e diz: ei, fica calmo, chegou a sua vez, olha só, vem, levanta, o mestre quer falar com você. E aquele moço, ele estava tão convicto da posição dele, que ele dá um pulo e vai até Jesus, e chega lá, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Olha só, que loucura, né? Jesus sabia que aquele homem era cego, mas Jesus queria ouvir dele. Assim como nessa noite, o Senhor pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça? A multidão tenta te calar. Talvez as pessoas que estão à sua volta tentam te parar. Olha, não dá, isso não é para você. Isso é para o outro, isso é para aquele, é para aquela outra. Não é para você. Assim como Bartimeu. E Jesus fala: é para você mesmo. É para você, porque foi eu quem te criei, foi eu que te formei, eu sei quem você é. Como o salmista diz, o Senhor já te conhecia desde o formar, desde o ventre da mãe, os seus dias todos foram escritos. E Jesus olha e diz: olha, muita gente se compadece de Bartimeu, mas eu conheço ele. E como eu conheço, ele está passando só o processo. Só o processo. E quando Jesus chega e dá a sentença da vitória dele: filho, a tua fé te salvou, vai em paz. E aquele homem, ele passa a ver. E ele segue Jesus. Então houveram 2 milagres na vida de Bartimeu: salvação e o milagre dos seus olhos abertos, visão espiritual e visão natural. Nessa noite o Senhor quer fazer isso no nosso meio, tirar as vendas, a cegueira espiritual e a cegueira que você ainda não tem visto, a capacidade que você tem diante do Senhor. O Senhor sabe a potência que você é. E quando a gente está no processo, amados, a gente fala: puxa Deus, por que eu? Quantos de nós já falamos assim? Alguém já falou assim? Por que eu, Senhor? Por que eu estou passando isso? Alguém já falou? Não, ou só eu? Quando a gente está no processo, né? A gente passa e fala para o Senhor: por que, Senhor? Por que eu estou passando tudo isso? Por que tanta tempestade? E aí o Senhor olha e fala: puxa vida, Daniel, eu te conheço. Eu sei quem você é. O processo é um processo, porque eu sei o potencial que você é e onde você vai chegar, onde eu quero que você chegue, porque mesmo mediante todo o processo você não vai desistir, porque eu sei o que está dentro de você, porque fui eu que coloquei.
Sabe, é muito interessante como Deus ele age. E interessante, alguns pontos fundamentais para a gente não desistir é ter atitude, ousadia, persistência e fé. Então a gente olha em todos esses personagens, essa referência. Bartimeu, ele teve atitude de gritar, ele não podia andar, mas ele gritou, atitude. Mandaram ele se calar, ele continuou gritando, ele persistiu, e ele teve fé, ousadia, para saber que Deus ia ouvi-lo. Segunda história, Ana. Ana era uma mulher que ela desejava o quê? Ter filho. E Ana, por muito tempo, ela tinha esse sonho. E muitos falavam, Ana, para, o seu marido vai dizer no texto que nós lemos, Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos. Ana, para, chega. Acabou, não dá mais. Nós já procuramos todos os meios possíveis e imaginários para você ter filho, mas o texto decorrente também diz que o próprio Deus encerrou a madre de Ana. Não, Ana não estava em pecado, não era Satanás, não era obra contrária, não era nada. O próprio Deus encerrou o ventre de Ana. Mas aí o próprio Deus conhecia quem Ana era, sabia o processo que ela ia passar, mas ela não ia desistir. Ela ia dizer, Senhor, eu vou até o fim. Aleluias. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluias. E Ana chega, vai lá, todos estão na festa, Ana sai em reserva, vai lá no templo, chora, rasga o coração diante de Deus. E interessante que o próprio profeta, ele faz um julgamento de Ana. Ele diz, mulher, tu estás embriagada, o que estás fazendo aqui? Porque não saía fala dos lábios de Ana, apenas ela mexia os seus lábios. E aí a gente olha que ela abre o coração e diz, não, a tua serva não está embriagada, ela está com amargura de alma, ela veio se derramar diante do Senhor, porque há algo que arde no meu coração, existe um sonho que queima dentro de mim, e eu sei que o Deus de Israel, o Deus a qual eu sirvo, Ele ouvirá, e Ele pode mudar toda a minha história. E aí Deus usa o sacerdote e diz, mulher, que assim seja, que a tua petição seja ouvida por Deus, e daqui 9 meses você voltará com a sua bênção. E aí, ela é a mais interessante. O que eu descubro nesse texto é que é uma mulher que ela tem todo um processo, né, com todas as humilhações que ela passou com Penina, e principalmente na cultura de Israel, uma mulher que não tinha filho, era uma mulher que ela era rejeitada, era como se ela fosse indigna. E quantas humilhações aquela mulher passou. Mas ela não deixou de acreditar no seu sonho, que para muitos seria impossível, mas para ela continuava sendo possível. Ela vai dizer ao profeta, ela vai dizer, Senhor, se a tua serva for agraciada com a bênção a qual o Senhor tem proposto neste lugar, eu devolverei ele para servir a casa do Senhor todos os dias da vida dele. E aí Ana faz uma promessa para o Senhor, como forma de gratidão. Olha só, parece meio louco, meio contraditório. Uma mulher que queria ser mãe, não tinha filho algum. De repente ela tem uma promessa que ela vai ser mãe. Olha, o Deus de Israel te abençoe. Ela cria que Deus faria.
E aí esse único filho, ela já promete devolver a casa do Senhor. Ela fala: quando meu filho passar o período da amamentação, eu venho aqui e entrego para ele servir ao Senhor. E dali em diante, Ana só viria Samuel uma vez por ano. Imagina, né? Quem é mãe aqui? Sabe quantos seus filhos são preciosos? Né? Imagina, você tem o primeiro filho, que tanto você almejou, e Ana principalmente. E aí ela faz um voto de gratidão a Deus. E diz: Deus, está aqui o meu filho para ti. E ela vai lá com alegria. Ela não voltou com tristeza. Ela não voltou murmurando. Ela não disse: ah, Senhor, eu estou me arrependendo. Agora a melhor fase do meu filho, eu vou ter que ficar sem ele. Não. Ela voltou e entregou Samuel na casa do Senhor. Então a gente vê que não desistir nos eleva a um nível também de gratidão ao Senhor. Terceiro exemplo que nós temos é de Davi. Davi, que foi um menino, também, eu acho muito louco, sabe, Douglas? Eu acho muito interessante a palavra do Senhor. Sabe por quê? Eu gosto de ver os detalhes. Eu gosto de ver as coisas que não são. Eu gosto de ver a simplicidade que Deus opera. Deus, ele pega um menino que está lá cuidando das ovelhas, e que ama tanto aquelas ovelhas que ele coloca em risco a sua própria vida. Ninguém viu o que Davi fazia lá cuidando das ovelhas, como ele tratava. Mas quem via as atitudes de Davi era o Senhor. Quem via a gratidão que Davi servia, e ele servia como servia ao Senhor. Ele levava a sua harpa e tangia, ou tocava a harpa lá no meio das ovelhas, louvando ao Senhor. Veio o leão e tentou pegar uma das ovelhas, ele foi lá e matou, e enfrentou, né, animais ferozes para defender as ovelhas. Mas quem via isso lá? Alguém via? Quem via? Deus. Porque Davi, ele não estava esperando a expectativa dos outros. Davi, ele não estava esperando reconhecimento do outro. Davi, ele não estava esperando elogio do outro. Ele não estava esperando reconhecimento do seu pai pelo trabalho que ele estava fazendo. Davi simplesmente ele fazia porque ele amava aquilo que ele fazia. E ele cuidava de uma forma tão, né, maravilhosa, que o coração de Deus já conhecia, sabia quem era Davi desde o campo das ovelhas. E Davi ia passar pelo processo também. E aí a gente vê como foi falado aqui, Saul, que foi alguém instituído rei, que começou bem, mas terminou mal, porque ele deixou que o poder e todas as informações que o profeta Samuel tinha falado para ele não fazer, ele fez, e desagradou a Deus, e Deus tirou a instituição dele de rei, e fala: olha, Samuel, vai lá na casa de Jessé, institui um novo rei, a qual eu vou te ordenar. E Samuel vai lá e chega e leva um chifre com azeite. Chifre, força. Azeite, unção. Posição a qual que Deus te leva a lugares que jamais você imagina ir. E aí vai lá Samuel com chifre e azeite. E chega os filhos de Jessé, um a um. E acaba-se os filhos, e ele pergunta: acabaram-se os filhos? E Jessé fala: não, ainda tem um que está lá cuidando das ovelhas. Ele fala: então traz esse, porque até ele chegar nós não nos assentaremos à mesa. E Davi chega, e quando Davi chega, o Senhor diz: é este a qual eu escolho para ser o rei de Israel. Porque Deus não estava olhando para a aparência, Deus não estava olhando para a força humana,
Deus estava olhando para a confiança que Davi tinha no próprio Deus. Quando ele chorava nos campos, quando ele orava, quando ele louvava, quando ele engrandecia, quando ele reconhecia a soberania de Deus. Davi é instituído rei, mas ele não assume o reinado logo. Saul continua como rei. Davi vai tanger a harpa para Saul, porque um espírito é colocado nele. E vai passando-se o tempo. E é interessante que, quando Samuel unge Davi como rei, ele continua a mesma pessoa. Ele continua com o mesmo coração. Ele não deixou que a soberba subisse o seu coração. Ele não se achou melhor que os outros. Mas ele estava diante de Deus. E aí a gente olha que vai passando o tempo e Saul vai fazendo um monte de coisas erradas. E aí Davi sendo treinado e crescendo, e o povo se agradando de Davi. Chega um momento que Saul, ele sabe que Samuel já tinha falado que Deus tinha tirado dele a autoridade de rei. Ele já sabia. E quando ele olha em todo o posicionamento de Davi, nas guerras que ele guerreou e venceu, o Saul mandou Davi em guerras que era para Davi perder a sua vida, e Deus deu a vitória. E eu gostaria que você abrisse até a sua Bíblia, em 1 Samuel 24. Não desistir. A gente olha que Davi, ele não desiste, ele confia plenamente naquilo que Deus já tinha colocado para ele, já tinha falado que ele seria o rei de Israel. Mas ele não deixou de respeitar a autoridade de Saul. Aí depois a gente olha que aqui no 24, já é depois de tantas guerras, de tantas perseguições que Saul tinha tentado matar Davi. Aí chega o momento do reconhecimento de Saul. 1 Samuel 24, do 20 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e que o reino de Israel há de ser firme na sua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Nós vemos que aqui no texto, Davi, ele poderia ter matado Saul. Em uma das perseguições, né? Davi poderia ter matado, mas nesse texto, um pouco antes, Davi vai dizer: olha, muitos têm falado mal de mim para ti. Muitos têm dito que eu estou tentando te matar. Muitos têm dito que eu quero tomar o seu reino. Muitos têm falado isso, aquilo, e Davi foi falando todo o contexto de tudo que ele viveu e de todas as perseguições. E ele fala: olha, hoje o Senhor me entregou você nas minhas mãos. E eu poderia dar cabo da sua vida agora. Mas eu te respeito porque você foi ungido por Deus. E por causa disso, por causa do temor a qual Deus que eu sirvo, eu não vou te tocar, mas eu vou deixar que o próprio Deus faça justiça mediante mim e ti. E depois daquela fala, Saul, ele vai dizer: sim, realmente, a sua fala é verdadeira, porque como você tem um inimigo nas mãos e você deixaria fugi-lo? Então, a partir daqueles dias, Saul, ele creu de fato que Davi seria rei de Israel, porque o próprio Deus o instituiu. Então, nós vemos aqui, amados, atitude,
ousadia, persistência e fé. Nós vemos que uma das primeiras batalhas que Davi, quando ele foi ungido rei de Israel, o que ele se deparou? Com um gigante. O exército de Israel estava mediante os filisteus e o exército, e o Golias que estava à frente, zombando do povo de Deus. E Davi vê aquela situação e nenhum soldado era capaz de lutar com aquele gigante. E a primeira disposição de Davi foi dizer: olha, já que não tem ninguém para ir, eu vou. E muitos zombaram e riram, os seus próprios irmãos. Ah, você quer se aparecer? Mas eu não quero me aparecer, eu só quero resolver o problema. Atitude. Eu não quero alarde, eu quero resolver o problema. Porque eu tenho um Deus que me capacita a vencer. Eu não olho para o gigante, eu olho para o Deus que é maior do que o gigante. Então, nessa noite, essa palavra é para mim e para você. Qual é o gigante que tem parado diante de nós? Qual é o gigante que tem parado diante de você? Qual é o gigante que tem parado diante da sua família? Qual é o gigante que tem parado diante dos seus sonhos? Se você crê, o Deus que você serve é maior do que esse gigante. Então esse gigante só te serve para levar para o lugar que Deus quer que você vá. O gigante, ele serve para nos levar para o lugar que Deus já determinou. Então pode se levantar o gigante que for, ele não vai impedir aquilo que Deus já tem para a nossa vida. Aleluias. Aleluias. Eu olho um outro personagem que é muito interessante nesse tema de não desistir, é Josué. Josué no capítulo 5, do 13 ao 15, vai dizer que o Senhor apareceu a Josué quando Josué estava no pé de Jericó. Josué estava no pé de Jericó, e aí o Senhor manda o anjo dele, o príncipe do exército do Deus poderoso, falar com Josué, responder a oração dele. O povo de Jericó estava ciente que eles ganhariam aquela batalha, os muros seriam intransponíveis. E Josué olha para aquele muro e diz: olha, muro, você não é maior do que o meu Deus. Você não é nada diante do Deus a qual eu sirvo. E a resposta vem, o Senhor manda o príncipe, não é qualquer um, manda o príncipe do exército dele falar com Josué. Diz: olha, Josué, vai adiante. Porque esses muros não são nada diante daquilo que o Senhor fará. Quais os muros que estão te rodeando? Aos seus olhos parecem intransponíveis? Pode ser um muro de Jericó? Mas quando nós cremos, as muralhas são derrubadas. E nós atravessamos para o outro lado. Amém? Então, a gente precisa ter atitude, ousadia, persistência e fé. Porque esses 4 pontos são fundamentais para a gente não parar diante das situações. Para a gente não ficar no lamento. Se o cego tivesse continuado lá, eu sou cego, e agora? Eu não posso fazer nada, eu não saio daqui. Se Ana tivesse continuado chorando, Deus, o Senhor me fez estéril, eu não posso ter filhos, e ficasse chorando, ia mudar a situação? Se Davi continuasse lá, mediante as perseguições de Saul, fosse se lamentar também, ele chegaria na posição que ele chegou como rei? Não. Se Josué fosse chorar, olhar para o tamanho do gigante que estava diante dele, e parasse diante de tudo que estava acontecendo,
E mais interessante ainda, Josué, ele veio de uma promessa de Deus. Deus fala: Josué, eu sou contigo. O povo antecedente a você não entrou na terra, porque me desobedeceram, mas eu te carrego a entrar na terra prometida. E ele vai, levanta, leva uma nação, e o povo entra na terra a qual o Senhor tinha prometido. Então, para finalizar, amados, eu não sei, muitas vezes a gente olha para situações anteriores à nossa. Às vezes a gente olha para os nossos pais e eles não foram tão bem sucedidos financeiramente. Muitas vezes a gente olha para histórias e a gente fala: puxa, não teve êxito. O meu casamento não vai bem, ou talvez eu queira casar e vou conversar com alguém que não foi bem no casamento e a pessoa só fala mal. Então, se você quer ter êxito na sua vida, não fique olhando para as histórias que não deram certo, mas olhe para as que deram certo e tire lições das que não deram certo. Se o meu pai não foi tão bem financeiramente, eu tenho que olhar o que ele fez que não deu certo, como lição, para que o que eu faça dê certo. Eu não posso ficar olhando para isso: meu pai não deu certo, eu também não vou dar. O casamento do meu pai não deu certo, o meu também não vai dar. Isso é mentira do inferno. Você nasceu para dar certo, independente da história do passado, independente da sua família, independente do que foi vivido. Se você crê no Deus poderoso, e se você tiver atitude, posicionamento diante de Deus, fé, disposição, perseverança, você irá vencer. Aleluias. Eu achei bem interessante. Acho que tem um outro. Então a gente olha, eu achei bem interessante, um engenheiro, ele passeando nos Alpes suíços. Ele sai para dar uma volta, nos Alpes suíços, e quando ele volta para o seu apartamento, ele olha que sua roupa estava cheia aqui, num nome comum, chama carrapicho, que gruda na roupa, E aquele homem, ele olhou aquele monte de carrapicho nas suas roupas, ele foi lá, tirou, colocou no microscópio e foi estudar o porquê daquilo, como que aquilo grudava nas roupas daquela forma. E é George, o nome dele, engenheiro, e dali em diante ele pesquisou e descobriu uma forma de fazer o velcro. Então olha só, a partir de uma situação simples, o que eu quero dizer, ele foi passear, dar uma volta, e aí se deparou com a situação, daqueles carrapichos grudar na roupa. Ele poderia reclamar, sim ou não? Puxa vida, saí para passear, agora minha roupa está cheia disso aqui, Não, ele teve uma atitude, vou pesquisar, pegou aqueles negócios lá e foi pesquisar, e daquela pesquisa surgiu o velcro, que tem nas roupas até hoje, Então, às vezes a gente acha que os milagres do Senhor vai começar de coisas grandes. Não. Os milagres do Senhor na nossa vida começam de coisas pequenas. E dos pequenos se torna grandes. Então, que a gente possa aprender, às vezes a gente olha muito para o outro, olha para o sonho do outro, olha para a vida do outro, e o Senhor nos chama nessa noite: olhe para a sua vida, olhe para o seu sonho, seja ele pequeno, comece, tenha atitude de começar, porque quem está em você te capacita, e além do que você imagina. Esse é o chamado do Senhor, amados. Vamos ficar sobre os nossos pés.
Eu gostaria, se você tem um sonho e esse sonho você enterrou, talvez você desistiu, você não tenha acreditado, talvez você tenha um chamado de pastor, talvez o Senhor tenha te chamado para músico, ou tenha outro chamado, tem um sonho, o seu sonho foi enterrado. Ou talvez você tenha se sentido entristecido porque muitos têm jogado água nos seus sonhos. Como Bartimeu, a multidão mandou calar. Pare. Você não vai conseguir chegar até Jesus. Jogou um balde de água gelado. Mas ele diz, não, eu vou continuar gritando. Então nessa noite o Senhor te chama. Não importa qual gigante que você está enfrentando. Não importa talvez a desculpa que você já deu. Ah, isso não é para mim. Ah, isso é para o outro. E o Senhor continua dizendo, olha, eu continuo acreditando em você. Porque é interessante. Deus, Ele é tão bom. Mas Ele é tão bom que Ele diz, olha, você vai ser vencedor. Karime, você vai ser vencedor. Muito bom, Deus, legal. Mas Daniel, ele não vai dizer, olha Daniel, você vai passar por esse processo para vencer. Ele não vai dizer, olha, você vai passar por um processo de dor, de tristeza. Ele não vai dizer, mas ele vai dizer, olha, você vai passar por um processo, mas nesse processo eu estou com você, eu te capacito e você vai vencer. Aleluias. Aleluias. Eu gostaria que, se você tem um sonho e que você talvez deixou para lá, é você que o Senhor está chamando, vem aqui na frente para a gente orar por você. Em nome de Jesus, se tiver alguém que tem um sonho, alguém que se sente incapaz de alguma coisa, por favor, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você que quer que seu casamento ou seus filhos, puxa Deus, eu tenho sonhado com seus filhos. Deus, eu tenho sonhado com o ministério, Senhor. Eu tenho sonhado, Deus, mas por muito tempo eu enterrei alguns dos meus sonhos, Pai. Eu gostaria que os pastores ajudassem aqui orando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas se alguém ainda está aí, queira vir aqui na frente para a gente orar. Que sonhos sejam ativados na vida de cada um de vocês que estão aqui na frente. Que o milagre do Senhor possa alcançá-los. Que haja transformação, que haja mudança, que haja salvação, que haja restauração, que haja conquista na vida de vocês. Aleluias. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Ó Pai, obrigado pela tua palavra, porque assim, Senhor, como aquele cego, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui estão os teus filhos nessa noite gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, alcança os sonhos dos teus filhos nessa noite. Visita, Senhor. Rompe, ó Pai, as impossibilidades. Em nome de Jesus, tira, Senhor, os gigantes. Ó Deus, em nome de Jesus, dá força, Senhor, aos teus filhos. Da sabedoria, da persistência, da ousadia, da fé, Senhor, porque sem fé é impossível te agradar. Em nome de Jesus, Pai, nós liberamos pela autoridade do nome de Jesus, ó Pai, uma palavra, ó Senhor, de fé, de vitória, Senhor, sobre a vida do teu povo, de conquista, Senhor, em nome de Jesus, de cura, Pai, de traumas, ó Deus, de palavras que foram lançadas contra os teus filhos, que não daria certo.
Em o nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, com toda a autoridade de Ti, Jesus. Ó Pai, nós declaramos vida sobre a vida dos Seus filhos. Nós declaramos bênção sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos, ó Deus, porque Tu és bom e a Tua bondade, ela dura para sempre. Amém. Aleluias. Glória a Teu nome. Aleluias. Aleluias. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluias. Aleluias. Que o Senhor possa abençoá-los, meus irmãos. Que o Senhor possa honrar cada um de vocês, aos que vieram aqui na frente e aos que continuaram aí sentados. Em nome de Jesus, que Deus possa visitar os seus sonhos, em nome de Jesus. Desistir jamais, persistir sempre. Amém. Aleluia.